Olá, meus amigos, uma boa noite a todos e a todas. Hoje, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019, estamos iniciando mais uma aula da disciplina Direito Penal 3, na qual iremos dar continuidade ao estudo do tema homicídio qualificado. Na aula passada, só recordando aqui para vocês, nós fizemos uma abordagem preliminar, introdutória, acerca da questão das qualificadoras inerentes ao delito de homicídio, que são em número de 7, as 5 que eram trazidas tradicionalmente pela norma penal incriminadora brasileira, e também a qualificadora do feminicídio, trazida pela lei 13.104, e a qualificadora do homicídio funcional, lá da lei 13.145, respectivamente, inciso 6º e 7º, do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. A do feminicídio. Porque, veja bem, como a gente viu na aula passada, eram 5 as qualificadoras, né? Mas aí foi introduzido pela lei 13.104 a do feminicídio e, posteriormente, pela lei 13.145, ambas de 2015, introduziu-se a qualificadora do homicídio funcional, homicídio praticado contra determinadas figuras, determinadas autoridades, que, sobretudo, funcionários da segurança pública, que, em razão do seu mistério, eventualmente venham a ser vítimas do crime de homicídio qualificado, né? Homicídio qualificado em razão da função pública exercida pelo agente. Na aula de ontem também, nós tivemos a oportunidade de tratar da primeira das qualificadoras, aquela contida no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código, que traz justamente a qualificadora do homicídio ter sido praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, né? Também foi tratada por nós essa qualificadora. Na noite de hoje nós vamos começar falando a respeito da qualificadora do motivo fútil. O que é motivo fútil? Motivo fútil é aquele motivo irrelevante, desproporcional. A qualificadora do motivo fútil incide quando o agente pratica o delito de forma absolutamente desarrazoada, por uma besteira, por uma irrelevância, como, por exemplo, um cidadão que atira na proprietária de um bar porque ela se recusou a vender fiado, entendeu? Como o sujeito que atira e mata em alguém porque dirigiu-lhe um impropério numa briga de trânsito, o sujeito que atenta contra a vida do seu semelhante por uma banalidade, como, por exemplo, alguém que o faz em razão de ter sido cobrado por uma dívida, por exemplo, certo? É um motivo, enfim, irrelevante, insignificante, completamente desproporcional ao resultado produzido, né, pelo agente criminoso. Existe uma discussão na doutrina se a ausência de motivo equipara-se a um motivo fútil. Alguns doutrinadores entendem que não, que em razão do princípio da legalidade, por ausência de previsão no inciso 2º e em qualquer outro dispositivo do Código Penal, não haveria a presença dessa qualificadora quando da ausência de motivo, né? Matar sem motivo. Entretanto, a posição doutrinária e jurisprudencial mais abalizada atualmente é de que a ausência de motivo leva sim à incidência da qualificadora do motivo fútil. Por quê? Se um motivo banal e irrelevante atrairia essa qualificadora do motivo fútil, que dirá a ausência de motivo, né? Havendo, hoje em dia, essa posição doutrinária e jurisprudencial mais frequente de que a ausência de motivo equiparar-seria ao motivo fútil, né? Pessoal,
Nós vimos que nas duas primeiras qualificadoras, aquela do inciso 1º, que trata do homicídio qualificado em razão do crime ter sido praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, bem como essa do motivo fútil, o legislador penal levou em consideração a motivação delituosa, a motivação para a prática do crime, atribuindo uma severidade maior, qualificando o crime de homicídio quando da presença dessas circunstâncias qualificadoras, que relacionam-se à motivação do crime. Agora nós vamos tratar de uma terceira qualificadora, que ela diz respeito não à motivação, mas sim ao modus operandi, ao modo de execução, aos meios executórios dos quais se vale o agente para praticar a conduta criminosa do homicídio. Aqui nós temos a qualificadora do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121, incidindo o agente, incorrendo o agente na conduta criminosa do homicídio qualificado, quando o referido tipo penal for praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, certo? Tudo bem. Qual é a razão de ser para esse plus? Qual é a razão de ser para essa apenação mais severa do crime de homicídio qualificado em razão do emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum? Primeiramente, tocante ao homicídio praticado, e aí aí o legislador penal relaciona alguns meios executórios que atraem sofrimento desnecessário, que atraem uma reprobabilidade maior, tendo em vista que o agente fez com que a vítima suportasse sofrimento físico ou psíquico ainda maior do que aquele que naturalmente suportaria, quando, por exemplo, o crime tivesse sido praticado mediante disparo de arma de fogo. Qual foi o objetivo do legislador? Tratar de forma mais severa, trazendo uma apenação mais grave, certo? Para certas situações em que o agente proporcionou um nível de sofrimento ainda maior à vítima, certo? E o interessante é que o legislador permitiu mais uma vez aqui, a exemplo do que fez lá no inciso 1º, quando trata da homicídio praticado mediante paga, promessa de recompensa ou mediante outro motivo torpe, né? Aí aqui, mais uma vez, ele permitiu uma interpretação analógica. Por quê? Porque ele fala em quatro meios naturalmente cruéis, né? Veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura. Aí trata outro meio insidioso ou cruel, certo? E fala ainda quando o meio utilizado possa resultar perigo comum. O que é o perigo comum? É o perigo proporcionado a outras pessoas. Por exemplo, o agente, na intenção de matar um desafeto, coloca fogo na sua casa. Submete. Como? Bota veneno numa caixa d'água, submetendo a um número, às vezes indeterminado, de indivíduos a um perigo comum, certo? É outra situação, outro exemplo interessante, né? Aqui, o agente, ele é apenado mais severamente, não apenas no escopo de se repelir à utilização desses meios que foram citados pelo legislador penal, mas também outros que a eles se equiparem, entendeu? Outros meios igualmente insidiosos ou cruéis, certo? O que é insidioso? Insidioso é o meio fraudulento, clandestino,
subreptício, é aquele do qual o agente se utiliza para induzir, por exemplo, a vítima em erro, certo? Fazendo com que a vítima não saiba se atacada pelo agente, né? Aqui o que qualifica o homicídio não é especificamente o meio escolhido, no sentido do meio utilizado para a prática do crime, certo? Mas sim o fato de que o agente se utiliza de um recurso que, evidentemente, inviabiliza, impossibilita, ou pelo menos torna mais difícil a defesa da vítima, certo? E o que é meio cruel? Meio cruel é aquele que provoca sofrimento excessivo, sofrimento desnecessário. Fica melhor, Tereza, sobre que você estava dodói. Foi? Você tinha o quê? Desculpa a curiosidade. Eu estava com aquela curiosa. Ah, meu Deus. Ainda bem que está melhor. Olha, minha gente, se dizem que essas moscas são indício de chuva, né? Se vier a quantidade de chuva proporcional à quantidade de mosca que tem em Caicó, eu tenho certeza que vai cair um dilúvio. Vai cair um dilúvio. Eu acho que eu vou já comprar uma lancha, um barco, porque... porque dá muito cururu, mas vai ter que ter É interessante. Um dia desse eu estava caminhando na ilha com a Emanuele e a gente viu um sapo, né? E eu disse brincando: Manu, se eu me transformasse num sapo, você me beijaria para que eu voltasse a ser quem eu sou? Entendeu? Eu não preciso nem dizer a resposta. Aí eu disse, é uma injustiça muito grande com os pobres batráquios, com os pobres animaizinhos, só porque eles são desprovidos de encantos físicos, só porque eles são feios. Porque era o quê? Não, o bom, gente, o bom é que são animais extremamente úteis para a manutenção do equilíbrio ecológico. Entendeu? São animais que funcionam como naturais predadores de moscas, insetos, por vezes insetos que atraem doenças, como é o caso do Aedes aegypti, entendeu? E as pessoas têm preconceito pela ausência de predicados físicos dos pobres animaizinhos. E eles são dóceis. Só porque são feios, coitados, entendeu? Nem todo mundo, Emanuele, tem a felicidade de nascer belo como eu e você, né? Pobrezinho do sapo, né? A gato não come mosca nem mosquito. Não diga isso com os gatos lá de casa. É porque você tem uma ração boa. Não. Isso é conversa dela. Conversa dela. Porque às vezes ela se chateia só porque a gente tem só 10 gatos. Só. Gente, mas voltando aqui. De um lado, o legislador penal, nesse inciso 3º, veda de forma mais enérgica a prática do crime de homicídio perpetrado de forma a proporcionar à vítima um sofrimento maior do que aquele que naturalmente ela teria. E por outro lado, o legislador penal vislumbra trazer uma reprimenda mais enérgica, uma reprimenda maior ao agente que pratica o crime de forma insidiosa, no sentido de coibir de forma mais contundente a prática do crime de homicídio para aquele que o faz utilizando-se de algum meio que venha a induzir a vítima em erro. Por exemplo, o uso de veneno, entendeu? É um meio insidioso, indiscutível. A pessoa que coloca cianureto num copo de suco de laranja e oferece à vítima, utiliza-se de um meio que, obviamente, impossibilita qualquer reação, tendo em vista que a vítima não se sabe atacada pelo agente, né? E nesse sentido há
essa reprimenda mais enérgica, qualificando-se a conduta, certo? Salientando que o legislador referencia alguns meios insidiosos ou cruéis, mas permite uma interpretação analógica no sentido de que outro meio insidioso ou cruel possa vir a ser utilizado, além do veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura, que existe tanto no tocante ao meio empregado para a obtenção do resultado morte, quanto no sentido de ocultar do agente, ocultar da vítima o objetivo do agente de causar-lhe a morte, né? O caso daquela mulher que matou e esquartejou, independente de como foi que ela matou, se ela matou com um tiro na cabeça, mas depois esquartejou, essa crueldade... Não, a crueldade é posterior à morte. Aqui essa crueldade, ela se relaciona ao sofrimento suportado em vida. Até porque, depois eu vou fazer, inclusive, Adalberto, uma diferença entre o que é a tortura seguida de morte e o homicídio qualificado perpetrado em razão da tortura. A tortura como meio ou a tortura como fim, certo? No caso aqui que Pedro mencionou, nós temos uma situação em que, em verdade, há o concurso material de dois crimes distintos. De um primeiro momento, há a prática do homicídio, que poderá até ser qualificado. Vamos supor que o agente envenena a vítima, praticando, obviamente, um homicídio qualificado, e no segundo momento a esquarteja e livra-se das partes do corpo, por exemplo, enterrando, ou jogando no rio, ou jogando ácido, o que for. Aqui nós temos duas situações distintas. Primeiramente, há um crime de homicídio, posteriormente, há um delito de ocultação de cadáver, certo? Aqui, a crueldade relaciona-se ao sofrimento suportado pela vítima. Evidentemente que a vítima já desencarnada, a vítima já falecida, já tendo o indivíduo, o agente, obtido o resultado morto, não há que se falar, certo? No emprego de meio insidioso ou cruel, né? Na parte derradeira desse inciso terceiro, o legislador penal fala na situação em que o agente se utilize de meio que venha provocar perigo comum. O perigo comum é o perigo a um número indeterminado de pessoas, como o exemplo que Pedro mencionou aqui, o envenenamento numa caixa d'água. O sujeito coloca fogo na casa ou no local de trabalho da vítima, certo? O sujeito coloca algum agente bacteriológico no ambiente em que a vítima está, certo? O agente, por exemplo, joga uma ampola infectada de antrax, certo? Com o intuito de matar um desafeto ou alguns desafetos, mas sujeita um sem número de pessoas, um número indeterminado de indivíduos, ao risco provocado por aquele agente bacteriológico, por aquele agente químico que provocará, certamente, ou pelo menos irá expor a perigo comum um sem número de pessoas, certo? Uma bomba no carro que possa vir a provocar danos à vida ou à incolumidade física de outras pessoas, por exemplo, meu caro Raimundo, certo? Agora vamos aqui tratar de uma distinção importante. A diferença do crime de homicídio qualificado, certo? Que tem como meio algo que se expunha a perigo comum, e a prática do perigo comum qualificado pelo evento morto. A diferença reside no elemento subjetivo. No tocante ao crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que proporcione perigo comum, ele assume o risco danoso no tocante aos demais, certo? Mas ele é objetivo, ele pretende a morte da vítima, certo? Se, entretanto, ele não tiver o ânimos necandi, se ele não tiver o dolo de matar alguém, mas o de praticar o crime de expor a perigo, existe um crime de perigo comum lá do artigo 258, certo? Crime de perigo comum qualificado pelo evento morte, certo? E vier a morrer alguém, certo?
a morte advirá a título de préter-dolo, certo? Mas o objetivo dele não era matar individualmente ninguém, certo? Veneno, qual é a conceituação de veneno do ponto de vista jurídico penal? O veneno trata-se de qualquer substância mineral, vegetal, animal, que sendo inoculada na vítima, sendo ingerida pela vítima, ou introduzida no organismo da vítima, venha a provocar-lhe lesão ou perigo de lesão à saúde ou à vida, certo? Esse conceito de veneno deve ser, inclusive em homenagem ao princípio da legalidade, observado de forma objetiva e não levando em consideração determinadas circunstâncias, determinadas características pessoais da vítima. Como, por exemplo, para o diabético, o açúcar em grande quantidade é um veneno. Para uma pessoa que seja alérgica a determinadas substâncias, há pessoas que são alérgicas a camarão. Camarão é uma comida tão maravilhosa, tão deliciosa, mas há pessoas, não é, Pedro? Rapaz, eu acho que eu, graças a Deus, como de tudo. Eu tenho um paladar muito diversificado. Mas eu acho que se eu fosse alérgico a carne, a peixe, entendeu? E pasmem vocês, verduras, adoro verduras, legumes, entendeu? Não tenho. Mas principalmente peixe, carne e sim queijo. O meu filho do meio, Mário Jobim, conterrâneo do nosso amigo Felipe, né? Eu digo conterrâneo porque a família da mãe dele é de Serraneiro e ele mora em Serraneiro. Mas ele nasceu em Natal. É alérgico, não sei se você sabe, a proteína do leite da vaca, a caseína. Agora, você ser alérgico à proteína do leite da vaca e você morar no Seridó, entendeu? É complicado. Porque aqui a gastronomia, ela é fundamentalmente baseada em carne e leite, entendeu? Vou mostrar. Vamos lá, pois não? Tem conhecimento e você o faz nesse sentido. Eu sou do entendimento que nessas circunstâncias, certo? E parte da doutrina se posiciona nesse sentido, o agente deverá responder pelo homicídio da forma qualificada, certo? Se houver... O importante aí é o elemento anímico, é o elemento subjetivo do tipo. Se você tiver o ânimo necando, você sabe que o sujeito é alérgico a leite, ou é alérgico a camarão, ou vem a ser diabético. E você, agindo dentro do ânimos ociendi, do ânimos necândito, pretendendo a morte da vítima, o faz, eu enxergo como indiscutível a presença da qualificadora. Do contrário, quando, ainda que seja do seu conhecimento, do conhecimento do agente, ainda que seja do conhecimento do agente, não existir o ânimos necândito, certo? Esse requisito do elemento subjetivo do tipo baseado no dolo de matar, no ânimo necando, estará ausente, né? E, portanto... Ele está caracterizando o veneno, né? O veneno. Sim. É relacionado ao objetivo da... Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Sim, detalhe. O uso de veneno como meio executório do crime de homicídio somente qualifica a conduta se a ingestão de veneno for desconhecida da vítima. Né? O sujeito coloca veneno na bebida de alguém com a intenção de matar-lhe, por exemplo. Né? Se o sujeito passivo, se a vítima do crime for forçada a tomar veneno, e ele sabe que aquela substância não é venenosa, a qualificadora não se aperfeiçoa. Porque aí leva-se em consideração o quê? A utilização de um meio insidioso, certo? Um meio insidioso, que é, obviamente, um meio que impossibilita ou dificulta qualquer possibilidade de reação, de resistência da vida. Pois não, Vaguinha? Não.
Homicídio qualificado sempre será doloso, até porque a qualificação ela leva em consideração ou a motivação criminosa, né? Ou então o meio executório. E o meio executório tem que estar marcado pelo dolo, no caso pelo ânimo necândeo, certo? De modo que, quando você fala em homicídio culposo, ele necessariamente será culposo. E, portanto, não atrairá a qualificadora, certo? Pode haver, como eu disse na aula de ontem, um homicídio que seja ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Quando o agente, no tocante à motivação, estiver acobertado pelo privilégio, lá do parágrafo 1º do artigo 121, certo? Eu até citei o exemplo. O pai que contrata um pistoleiro para matar o estuprador da filha. O pai agirá dentro do disposto no parágrafo 1º do artigo 121, ou seja, praticará a conduta do homicídio privilegiado, e o pistoleiro, por sua feita, incidirá na conduta prevista no inciso 1º do parágrafo 2º, ou seja, praticará um crime mediante paga ou promessa de recompensa e, portanto, um crime de homicídio qualificado. Mas a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, ele pode agir sob o abrigo do privilégio, certo? E utilizando-se de um meio cruel, por exemplo, o sujeito que tortura, ou um meio insidioso, que envenena. No mesmo caso, o cidadão sabe que fulano estuprou sua filha e agindo de forma insidiosa. Pronto, também. Eu ia dar outro exemplo, mas chama o cidadão para beber. Chama o cidadão para beber e coloca veneno na bebida dele. Ao mesmo tempo, nós temos um homicídio privilegiado, em razão da motivação, certo? Por quê? Que é privilegiado? Porque ele agiu mediante motivo de relevante valor moral. E no tocante ao meio executório, por ele haver utilizado-se de um meio insidioso, certo? Nós temos aí um homicídio qualificado. Ele será privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Mas jamais poderá haver um homicídio culposo e qualificado. Certo? O fogo. O fogo também pode se revelar um meio cruel, porque devem existir poucas mortes tão dolorosas quanto o sujeito morrer queimado, né? Essa qualificadora consiste no fato do agente fazer com que a vítima queime em chamas até a morte. Meio, obviamente, profundamente atroz, profundamente cruel. O explosivo. No que consiste o explosivo? O explosivo consiste em algum dispositivo que provoca explosão, especialmente em face à detonação. Dinamite, granada, TNT, nitroglicerina, certo? Como? É o quê? Fogos de artifício. Fogos de artifício depende do tamanho. Não é um dispositivo em que há explosão mediante detonação? O sujeito, por exemplo, chegar e colocar uma quantidade substancial de fogos de artifício dentro do carro de alguém, ligado ao escapamento, não, ligado ao motor do carro, o sujeito não liga, o carro explode. Logicamente que não. Dentro do Fusca. A asfixia. No que consiste a asfixia? Em suprimir a possibilidade da vítima respirar. E a asfixia ela poderá ser provocada pela via mecânica, através de estrangulamento, enforcamento, afogamento por asfixia. Com certeza. Com certeza. Ali foi morto por asfixia. Ali, inclusive, ele foi culposo, absurdo. Mas o delegado já se posicionou. Não, mas porque vejam bem. A princípio, você tem como dizer que não era culposo. Que não era. Depois que você percebe os fatos. Não, mas pelas filmagens ali fica evidente um homicídio doloso. Estrangulou o rapaz, deu mata-leão.
até a Porque morte. no começo realmente, quando ele só tentava imobilizar, aí dava para qualificar como doloso. Mas aí, no momento que as pessoas estavam dizendo, já tá roxo, eles, não, tá, não sei o que, vocês estão mentindo, aí é doloso. Eu me lembrei que aconteceu um episódio mais ou menos semelhante lá em Currais Novos, que se a turma do Deixa Disso não tivesse intervido, você sabe qual foi o episódio, né? Foi até você que me narrou. Sim. Se a turma do Deixa Disso não tivesse intervido, tinha havido um homicídio doloso qualificado por asfixia. Não, 2 contendores. A ética não me permite, logicamente, revelar o nome das personagens, conheço todos 2. Mas foi um fato público. A briga que teve entre um advogado e um dentista. O advogado, após ter aplicado uns 3 ou 4 cruzados, percebe-se que era uma pessoa que sabia lutar. O dentista caiu no chão, ele deu mata-leão. Entendeu? Se a turma do Deixa Disso não tivesse agido de forma enérgica, a lesão corporal grave teria se transformado em homicídio. Ali. Eu só fiquei sabendo que ela não ia no hospital. Se porque foi. Ali. Foi a situação do segurança. Entendeu? Olha, porque legítima defesa, minha gente, legítima defesa justifica o desforço necessário. A legítima defesa é pautada no uso da força, claro. Claro. Muitas vezes a força é utilizada através de arma de fogo. Sujeito, por exemplo, que está sendo espancado por uma pessoa com o dobro do seu tamanho e que se vale de uma arma de fogo e atira no agressor, age sob a proteção da legítima defesa. Agora, se ele, uma vez disparado o revólver, a vítima cai no chão, ele descarrega o tambor todinho em cima dele, evidentemente que é o excesso punível, né? Ou pente. Né? Como? Aí você incorre naquela situação do sujeito que tentou matar a Ana Hickman e o cunhado dela o alvejou. Ali, ao que tudo indica, foi um excesso punível, né? Porque assim, legítima defesa tem que ser razoável, tem que ser proporcional, né? Evidentemente que no calor da emoção de um momento desses, talvez seja demais exigir-se que se haja com razoabilidade. Houve um episódio há alguns meses atrás lá em Natal, que um policial, ele não estava de serviço, estava paisano, ele vinha caminhando a rua de um bairro lá da zona norte de Natal. E pararam 2 indivíduos numa moto e um deles já desceu de arma em punho e engatilhada, né? Ele estava armado, reagiu e pelo que eu vi na filmagem, ele agiu em legítima defesa. Tanto que ele atira num dos assaltantes, certo? O outro corre, ele atira, consegue alvejá-lo, e ele vai lá e imobiliza todos os 2 e algema. Entendeu? Se ele tivesse prosseguido e continuado atirando, seria uma execução indiscutivelmente. Né? Indiscutivelmente. A legítima defesa tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Você não pode, por exemplo, sujeito, no caso, ainda que o rapaz, que me parece não ter sido o caso, o rapaz lá do supermercado, o segurança matou, ainda que ele tivesse incorrido numa prática criminosa, ainda que ele estivesse praticando um furto, um roubo, certo? Nada justificaria depois dele imobilizado continuar-lhe a asfixiar, né? Assim, a princípio, eu acho muito complicado você falar acerca de episódios que você tem um conhecimento meramente midiático, e a gente deve ter um senso de razoabilidade muito grande. Nós que somos da área jurídica, a gente não pode estar conversando besteira por aí, pode estar dando pitaco, especialmente quem milita nessa ou naquela seara,
não pode estar falando de forma irresponsável, certo? A gente tem que ter conhecimento acerca da... Por isso que eu digo, não, pelo que eu vi na mídia, pelas filmagens, Esse cara espera certo? não bater, né? É. Não bater. Aí ele finalizou, literalmente. Meu Deus, que tristeza, como a vida humana está sendo banalizada nos tempos contemporâneos. É a banalização do mal do qual falou a historiadora judia alemã Hannah Arendt. É. Eu não li mais sobre esse caso, mas o segurança foi indiciado por homicídio culposo, porque sobre a argumento que agiu como perícia. Rapaz, eu não sei, francamente não sei. Eu sei que ele foi... A única lógica, porque assim, negligência logicamente não seria, porque a negligência impõe uma conduta omissiva, né? Imprudência, vejo como... Mas imperícia, não sei, eu não vejo como sustentar uma acusação de homicídio culposo numa situação dessa. Entendeu? Seria dolosa, ainda que dolo eventual, certo? Ainda que ele não desejasse o resultado morte, a partir do momento que uma pessoa estrangula um mata-leão, uma pessoa bem mais fraca, após ela estar caída no chão, pelo menos você assume o risco da conduta criminosa. É indiscutível. Como? Estou gritando só até que ela arrochava. Terrível. Disse que ele pensava que o rapaz estava fingindo, ele tinha pagado e queria soltar. Estava fingindo. Ele simulou um desmaio. Aí o Pedro falou no BAC, né? Quem assistiu a MMA uma vez na vida, vê que quando um lutador caiu no mata-leão, 10 segundos ou menos o cara paga. E são pessoas preparadas para esse tipo de atividade, né? E o cara ficou, pelas filmagens que eu vi, mais de 4 minutos em cima do... Deu tempo para pegar as pernas do cara, tudo, e nada. Eu não vejo de maneira alguma como se caracterizar uma conduta dessas como sendo culposa. De maneira alguma. Como? Não. Foi, ele foi indiciado, mas o delegado já disse que, obviamente, pode alterar a capitulação legal, que pode, né? Ele foi preso em flagrante, foi? Aí foi arbitrado uma fiança, foi solto. Deve ter sido o supermercado que pagou, acho que possivelmente ele não teria condição. Hã? A empresa de segurança na qual ele trabalhava. Sei que foi arbitrada a fiança, ele pagou e está solto, né? Mas o que não impede da decretação de uma prisão preventiva, né? Desde que preenchidos os requisitos do artigo 312 do CDP. Sim, diga aí. Pode? Só pode. Só pode. Meu Deus do céu, só pode. Condenança do julgamento, Ave Maria. Os casos são inúmeros os casos em que... Tem um caso muito famoso, eu não vou dizer qual é, que vocês vão saber, que o juiz citou trecho de reportagem de grande veículo midiático no país para fundamentar uma condenação totalmente desproporcional, totalmente desarrazoada e sem provas de uma certa liderança política. Eu não preciso nem dizer. Eu li a sentença e lhe asseguro. Citando trechos. Entendeu? Só pode, infelizmente, não deveria, né? Não deveria. Eu me lembro, eu conheci um juiz há muitos anos atrás, eu ainda fazia faculdade. Ele já estava aposentado. Não fico com ciúme não, mano. Era pai da menina que eu ficava. E aí, eu gostava muito de conversar com ele. Aí ele me disse, mano, namorou, ficou comigo a inimiga mortal de Emanuele. Maria. Sim. Aí eu gostava muito de conversar com ele. Ele sabia que eu era estudante de direito e tal.
E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Quando eu era juiz em cidade interior, nem rádio, nem jornal, na época era comum, quase toda cidade de porte médio tinha jornal. Hoje em dia ele diria, não vejo blogs, eu não escutava rádio, não lia jornal, e evitava ficar em mesa de bar, escutando conversa dos outros, para não ser influenciado. Essa que deve ser a postura de um juiz que age com absoluta isonomia e imparcialidade. Ele disse, eu evitava escutar boatos para que isso não influenciasse meu convencimento. Entendeu? E para pensar, a lógica seria que o veículo midiático que desse publicidade à decisão do juiz. E não o contrário. E não o juiz depender da publicidade. É bem estranho, no caso. Uma decisão judicial fundamentada em notícias veiculadas por este ou aquele veículo de imprensa é algo temerário, absurdo. Mas infelizmente é muito comum. Olha, a dosimetria penal deve ser estabelecida de acordo com os 3 critérios do sistema trifásico e acabou-se. Certo? O juízo de culpabilidade deve ser feito através da leitura que o juiz faz da tese da acusação e da antítese da defesa. E da colheita do que restou consignado nos autos ao longo da instrução criminal e acabou-se. Mas infelizmente é extremamente comum. Em casos notórios, e eu não estou falando nem de casos recentes, em casos em que a mídia tanto condena quanto absolve. Vou citar aqui um exemplo. Nos anos 80, mais precisamente no ano de 1983, ocorreu um homicídio aqui no estado do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Um médico cardiologista famoso, era médico e professor da universidade, Dr. Ovídio Fernandes, foi assassinado supostamente a mando de sua esposa. Esse caso foi um dos casos mais rumorosos de toda a crônica policial e jurídica da história do Rio Grande do Norte. Ele era casado com uma senhora que era professora do estado, professora do Colégio Ateneu, e essa senhora supostamente teria tido um envolvimento amoroso com um aluno dela, a professora Rosa Fernandes. E hoje deve ser uma septuagenária, deve estar com 70 e poucos anos. E essa senhora envolveu-se com um aluno, e o aluno era de uma comunidade carente, era de uma comunidade onde imperava a lei da violência. E por acaso vinha ser amigo de vários criminosos. E ela teria narrado que ele batia nela, que ele a agredia, entendeu? E, o marido. E o namorado, o amante, o aluno dela, concubino, teria dito, não, deixa que eu vou chamar os meninos para dar um jeito e tal. E ela primeiramente autorizou. E ele chamou uma turma, doutor Ovídio era um homem de posses, entendeu? Morava numa casa muito boa. Essa casa hoje é um restaurante, lá na Nascimento de Castro, ali em Natal, que é um endereço nobre, né? Lagoa Nova. E que eles assaltariam a casa, certo? Simulariam um assalto e de fato levariam joias, dinheiro. Antigamente o pessoal gostava muito de guardar dólar em casa. E o matariam. Ela teria voltado atrás, chegou para o rapaz e disse, não quero que o mate não mate meu marido não. Ele chegou para os seus comparsas com essa história, não, agora a gente já disse que ia matar, agora se você não nos acompanhar, morre você e o médico. Olha só. Morre você e o médico, isso. E aí foram praticar o assalto, que travestiu-se de latrocínio, mas não foi latrocínio coisa nenhuma, né?
havia o ânimo, né, Cândido, premeditado, inclusive. E a premeditação não é qualificadora, não. Depois eu falo sobre isso. E aí, quando chegaram na casa, o médico foi alvejado 5 vezes. Aí desacordou-se, desmaiou, e eles julgavam que o teriam matado. Ele conseguiu se levantar e foi dirigindo o carro dele até o Hospital São Lucas. Entendeu? Ainda sobreviveu 30 e poucos dias. E aí acabou morrendo. E foi uma comoção pública muito grande em Natal. Eu era criança na época, em 1983, eu tinha 6 para 7 anos. Mas eu me recordo da comoção pública, entendeu? E do alarido midiático em torno disso. Era só o que dava nos jornais. E aí começa-se a suspeitar da professora Rosa. E aí prendem os executores do delito. Na época, nós vivíamos ainda sob o regime de exceção de 64 e vivíamos ainda sob uma moral, do ponto de vista dos costumes, muito conservadora. E Rosa foi apedrejada pela mídia. Dr. Ivan Lira de Carvalho, que hoje é juiz da 5ª Vara Federal, foi meu professor de Direito Penal. Ele nos contou em sala de aula que assistiu o primeiro julgamento como espectador. Foi assistir, pessoa comum do povo, como espectador. E no primeiro julgamento, ela foi condenada a 26 anos de reclusão. Lembrem-se que a pena máxima para homicídio qualificado são 30 anos. Porque, e ele disse que ela chegou no tribunal do júri, que funcionava onde hoje é o Tribunal de Justiça, ali no centro da cidade, ali em Natal, sobre os berros e apupos da multidão enfurecida, que exigia justiça e que chamava ela de rapariga para lá. Porque a mídia a pré-condenou. Todos os jornais de Natal, todas as rádios, entendeu? Ele uma figura querida, médico, professor universitário, entendeu? E ela foi condenada a 26 anos de reclusão. Na época existia um recurso chamado protesto por novo júri, que não existe mais. Protesto por novo júri era quando a pena no tribunal do júri era superior a 20 anos. E ela recorre da decisão. Passam-se quase 5 anos para o segundo julgamento. O primeiro foi em 85, o segundo foi no final de 89. Outra atmosfera política no país, certo? Os movimentos feministas lutando contra o feminicídio, que na época não tinha esse nome. A imprensa potiguar mudou de lado e começou a colocar-lhe como uma vítima da maldade do marido. E, por tabela, ela contratou um dos maiores criminalistas do Nordeste, Dr. Paulo de Tarso, advogado paraibano. Ele é até paraplégico. Ele foi deputado estadual vários mandatos na Paraíba, grande criminalista. E o professor Ivan Lira de Carvalho, após esses quase 5 anos, assistiu o júri desta feita não como espectador, mas sim como juiz que presidiu. Ele, na época, era juiz de direito, era juiz estadual, né? No primeiro julgamento ele estava numa comarca do interior, no segundo ele era o juiz do primeiro tribunal do júri da comarca de Natal. E ele disse que nunca se esquece ela chegando lá, as pessoas com rosas vermelhas na mão, cantando: a rosa vermelha é meu bem querer, a rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer. A música de Vilma. Ou seja, foi que Vilma depois pegou essa música. Ou seja, sim, ela foi absolvida. Ela foi absolvida. Dentro desse clima, ela foi absolvida. Ela muito acabada. Do primeiro julgamento, uma mulher nova, bonita. A pessoa passar quase 5 anos presa.
Independentemente da culpabilidade ou não, né, ela estava desfigurada, acabada, muito magra. Né? Os filhos ficaram do lado dela, que foi um ponto que certamente favoreceu a sua defesa, e mais do que isso, sobretudo, a mídia passou a abordá-la sob outro enfoque. Ela foi absoluta. Hoje, rapaz, nesses dias, se brincar, ela vai ser homenageada com o nome de Deus. Né? Ela foi absolvida. Ei, agora vocês imaginem o absurdo. Eu não quero entrar no mérito, que eu não conheço, mas o absurdo da pessoa passar mais de em torno de 5 anos em prisão preventiva. Se ela tivesse sido condenada, ela não teria passado no regime fechado o tempo que ela passou presa. E esse foi um dos argumentos da defesa. Ei, pessoal, pois um abraço a vocês, uma boa noite. Daqui a pouco a aula está no Facebook, viu? Valeu, pessoal. Postar o roteiro. Arquivo. Beleza.